Oi, pessoal, boa tarde. A gente abre o telejornal de hoje, o Jornal Litoral, com a triste notícia da morte do diretor teatral Taná Correia. Ele tinha 82 anos e estava internado na Santa Casa de Santos desde o dia 10 de junho. Pois aí está aí imagens do Taná Correia durante um documentário. O diretor deixa a esposa, Orleide Faia, os filhos André, Geórgia, Kênia, Natasha, Ludmila, Giovana, Janaína, Natália, Fernanda e o ator Alexandre Borges. Ainda nesta edição, nós voltaremos a falar dessa grande perda, né, desse personagem super importante da arte e da cultura do Brasil e também aqui da cidade de Santos, Taná Correia. Veja outros destaques de hoje. Polícia faz operação em Guarujá para coibir crimes em baile funk. Moradores de São Sebastião reclamam da falta de assistência da prefeitura. E as homenagens ao diretor Taná Correia, que faleceu aos 82 anos em Santos. E a polícia deflagrou mais uma fase da Operação Pérola do Atlântico na cidade de Guarujá. O intuito dessa operação tem o objetivo de inibir a promoção de bailes funks com a presença de criminosos armados em bairros do município. Em mais uma ação válida pela Operação Pérola do Atlântico, no Guarujá, a DEIC de Santos, na intenção de coibir bailes funks em bairros da cidade, acabou por registrar a incidência de inúmeros crimes, onde esses eventos eram realizados. Várias pessoas foram detidas em flagrante após a ação conjunta entre as polícias civil, militar e a Secretaria de Segurança Pública da cidade do Guarujá, sendo 29 delas ao todo, com 22 maiores de idade, 6 pessoas com idades entre 14 e 18 anos e um menor de apenas 11 anos de idade. Vários itens foram apreendidos durante a ação conjunta, dentre eles 23 bicicletas, 4 motocicletas e caixas de som, as quais seriam usadas nos eventos. Alguns desses objetos encontrados em estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular. Na verdade, não é porque a gente não queira que a população se divirta, não é isso. É que acontece que o perfil das pessoas que frequentam esse baile funk é um perfil de pessoas que estão lá para cometer crimes também. Então, assim, uso de droga, bebida alcoólica em excesso, fornecimento de bebida alcoólica para menores, como a secretária do Guarujá aqui falou, inclusive tem o tal do paredão, né, que eles fazem lá, a diversos atos libidinosos e até mesmo sexo com crianças, com menores. E aí articulamos juntamente com a Polícia Civil, com a Prefeitura, né, através da GCM, que nós temos a força-tarefa, e montamos a operação que deu esse resultado que o doutor já passou. Aproveito aqui o espaço para deixar uma mensagem para os organizadores, para quem acaba fomentando esse evento por anos e anos. Vocês podem ficar certos, vocês serão responsabilizados. De uma forma ou de outra, vocês serão identificados, serão devidamente responsabilizados. 12h53. E moradores que perderam tudo nas chuvas que atingiram São Sebastião no começo deste ano reclamam do auxílio dado pelo poder público do município de São Sebastião. Em junho, completou 4 meses da tragédia que levou a vida de dezenas de moradores do litoral norte de São Paulo. Algumas das pessoas que foram prejudicadas pelas fortes chuvas de fevereiro estão morando aqui, no conjunto habitacional Caminho das Árvores, no bairro Jardim Rafael, em Bertioga, cidade vizinha de São Sebastião, o município mais afetado pelos deslizamentos e alagamentos do início do ano. Nós conversamos com algumas pessoas para conhecer a realidade em que as vítimas estão vivendo no momento. Laércio, uma das vítimas das chuvas de fevereiro, nos contou como está sendo viver nessas casas e criticou o apoio dado pela Prefeitura de São Sebastião. Depois da tragédia, viemos para cá.
com promessa que a gente íamos chegar aqui, que os apartamentos estariam todos mobiliados. Mentira, que chegamos aqui e não tinha nada, dormimos no chão. Aqui o pessoal da Verde Escola colocou psicólogo, só que aqui a prefeitura não trouxe ainda um psiquiatra, porque tem pessoas aqui que ficou muito mexida, precisa de um psiquiatra aqui dentro. Aqui precisa de cesta básica para essa população, que a maioria da população que vem para cá ficou desempregada depois que vem para cá, porque os patrões lá não queriam pagar a condução, que a condução daqui para lá é R$13. O que tem aqui foi pessoas de fora que doou. Esse sofá foi uma pessoa de fora que doou, entendeu? Doou, entendeu? Aqui o armário foi uma pessoa que doou, porque comprou um morador daqui de dentro, conseguiu comprar um armário com muita dificuldade, doou esse armário aqui. A cama que está ali foi doado também de fora. Até agora, a prefeitura não deu respaldo nenhum, não deu apoio nenhum para nós aqui. A prefeitura vem aqui com um kitzinho de limpeza e higiene. O que ela tem que trazer para nós mesmos, ela não traz. Entendeu? Que nem as roupas tudo jogadas no chão. Cadê o guarda-roupa para as famílias para estar guardando as roupas? Em vez de deixar a roupa dentro de saco, de caixa. Está desumano, isso é desumano demais. Lucas revela que recebeu orientações de voltar aonde morava, mesmo sendo uma área de risco. Nós estávamos lá na pousada, lá depois da tragédia que teve, né? Eles acolheram nós lá. Aí, segundo eles, ia levar nós para lugar bom, mas não cumpriu com as palavras dele. E prometeu que ia dar umas coisas, que é o nosso direito que nós tinha quando nós perdeu no desastre. Aí a gente fez o quê? Voltou para a mesma área de risco onde eu morava, entendeu? Eu tô morando lá. Então, eu tô com medo de ficar lá com eu e minha esposa. E tem muita árvore perto, tenho medo de que acontecer de novo o que aconteceu. É por isso que eu tô aqui, sem emprego, sem nada, querendo uma solução, mas de solução para ele não tem nada. Não, só fala e com o mesmo assunto, entendeu? Em resposta, o governo do estado de São Paulo já começou as obras no bairro Baleia Verde, que vão ser destinadas às vítimas das chuvas. Segundo o governo estadual, a previsão é que até outubro, as famílias que hoje estão morando em Bertioga já estejam instaladas nas unidades. A população questionou o local escolhido para serem construídas as novas casas no bairro Baleia Verde. Mas, de acordo com Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o terreno foi elevado à rua para garantir segurança aos moradores. O governo de São Paulo reitera que não existe a possibilidade de alagamento. Bom, a gente procurou a Prefeitura de São Sebastião para falar a respeito desse assunto, mas até o momento a gente não teve resposta. 12h57. O assunto agora são as redes sociais, pois a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta aos pais, educadores, sobre as crianças participarem dos chamados desafios que são propostos na internet. Em meio a dancinhas e piadas que engajam crianças e adolescentes, há conteúdos perigosos disfarçados de brincadeiras. Desafios que viralizam nas redes sociais, em especial no TikTok, podem trazer danos à saúde. O debate em torno deste tema foi retomado após a morte recente de um adolescente de 13 anos nos Estados Unidos, que, motivado por uma postagem, tomou remédios em excesso sem indicação médica. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou esta semana um alerta direcionado a pais, responsáveis e educadores sobre os perigos desses desafios. A principal mensagem é vigilância. Os pais, professores, enfim, educadores em geral, temos a missão constitucional de levarmos as nossas crianças e os nossos adolescentes ao seu futuro saudável. A entidade cita dados do Instituto De Me Cuida, que detectou 50 mortes de crianças e adolescentes no Brasil decorrentes desse tipo de ação criminosa. A maior parte dos casos ocorreu em estados do Nordeste. Os riscos mais comuns nos desafios são práticas de sufocamento, asfixia ou apneia, autoagressão, uso de pílulas com conteúdo desconhecido, consumo de detergentes e pastilhas de sabão, engolir chips ou bolinhas magnéticas e tirar selfies em locais arriscados. Os comportamentos de risco, eles são razoavelmente normais na adolescência. A adolescência tem essa intenção, né, de procurar limites, né, procurar o limite de tudo. Se ele bebe demais, você proíbe de sair. Se ele bate o carro, você tira o carro. Se ele está dentro de casa, usando o celular e fazendo um comportamento de risco, você não percebe, então você não retira ele daquele lugar.
E aí ele continua e persiste no comportamento, e o comportamento, a tendência, né, é que o comportamento vá se tornando de cada vez de mais risco. Além da importância da fiscalização por parte de pais e responsáveis, é preciso ensinar os jovens a detectar o risco desses desafios. É o que faz essa escola em São Paulo. O foco aqui é trabalhar a análise crítica, para que quando eles se depararem com esses conteúdos, sejam capazes de dizer não. O aluno é capacitado, tem habilidades desenvolvidas para utilizar a internet de forma segura. Nós trabalhamos desde o ensino infantil com a valorização da identidade, o respeito ao outro, o respeito ao próprio corpo, à própria mente, a autoafirmação. E isso traz a ele o cuidado de si. Quando o aluno tem o cuidado do próprio corpo e da própria mente, ele está munido contra esse tipo de situação, contra desafios online. Na opção do TikTok tem como colocar não interessado ou até denunciar alguma coisa que seja muito perigosa. O máximo que eu sei que eu possa fazer é falar para as pessoas da minha idade que eu acho que isso não seja correto e que isso não vai fazer bem tanto para a vida social quanto para a vida da pessoa mesma. Tem que tomar cuidado, hein, pessoal? 13h. Vamos aos destaques do Viver em Santos e região. Começamos com a prisão de um dos responsáveis pelo ato de vandalismo no Pier dos Apaixonados, lá na cidade de São Vicente, pessoal. Tá aí, então, destaque aí na tela para você. A polícia prendeu um dos responsáveis por esse ato criminoso. Câmeras de monitoramento flagraram a ação dos vândalos. No mesmo dia, as imagens foram encaminhadas à polícia, que obteve mandado de prisão, busca e apreensão no caso. Na casa deste rapaz foram apreendidos os objetos utilizados na pichação, uma réplica de uma arma de fogo, entorpecentes e as roupas usadas durante o crime. Desde a instalação, o monumento foi alvo de vandalismo por 2 vezes. Pessoal, você que tiver alguma informação a respeito dos outros vândalos, porque esse rapaz não agiu sozinho, diz que denúncia, ligue 181. 1 minutinhos, ainda falando sobre Viver em Santos, tem um novo episódio do podcast A Política de Tudo, desta vez com o ex-prefeito e ex-deputado federal Beto Mansur. Olha um recorte aí que foi pro ar aí no Viver em Santos e região. Naquela oportunidade, quando eu me elegi em 97, o país era outro. Hoje você tem uma influência muito, muito forte do judiciário, até porque eu digo a você uma coisa, quando você não toma o teu espaço, alguém toma de você, entendeu? Então, durante esse período até do Bolsonaro, administrando o país, etc., e a gente entrou junto na política, entramos juntos no Congresso. Em 1991, nós fomos deputados de primeiro mandato juntos. Eu convivi com o Bolsonaro 30 anos, entendeu? Então, o que aconteceu durante esse período? Muita briga com a imprensa, muita briga com o jornalista, muita briga com o judiciário, e isso prejudicou muito o país ao longo desse tempo. Votei no Bolsonaro nessas 2 últimas eleições, porque eu não voto no PT, mas eu acho que quem perdeu essa última eleição foi o Bolsonaro, não foi o Lula que ganhou. Eu dou um exemplo para você rápido. Se o Bolsonaro tivesse usado máscara e tivesse tomado a vacina, ele teria ganho essa eleição. Mas, infelizmente, cometeu alguns erros e acabou deixando o Lula ganhar a eleição. Muito bem, então a Política de Tudo com Beto Mansur, ex-deputado federal, ex-prefeito de Santos. Acesse os principais tocadores, as principais plataformas de podcast, um novo episódio então com o ex-prefeito de Santos, ex-deputado Beto Mansur. E, claro, os destaques, as notícias, os flagrantes do nosso litoral, da nossa Baixada Santista, aqui de Santos. Acesse a página do Viver em Santos, pessoal. No Facebook, facebook.com/Viver em Santos e região, e no Instagram, no @Viver em Santos e região. É 1h04, a gente fez uma pequena troca. Hoje seria dia de visão estratégica marketing com a publicitária Marla Souto, mas nós tivemos uma mudança na agenda e hoje a gente vai antecipar, vamos falar sobre educação financeira com Juliana Lima. Então, roda a vinheta.
Olá, Juliana Lima, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Maravilha. Ju, vamos continuar os nossos ensinamentos, as 3 regrinhas, eu estou marcando toda semana aqui, a regra dos 70, a regra do 30, enfim, a selfie da vida financeira. Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. E nós hoje vamos finalmente chegar na selfie da vida financeira. Lembra que eu falei que ela tem que ser uma selfie sem filtro de rede social, né? Tem que ser aquela selfie não pode ter filtro. Real, não pode ter filtro. E a gente vai trazer algumas informações aqui, claro, mas o que a gente vai estabelecer? Não foi por acaso que a gente trouxe esse assunto na última semana do mês, tá? Afinal de contas, sábado, a gente já chega em julho, né? O primeiro dia de um novo mês. E finaliza também um semestre, né? Ou seja, 6 meses de 2023 já se passaram. Então, é uma grande oportunidade para que a gente comece realmente a fazer algo para mudar a nossa realidade. E eu tenho aqui um desafio, Thiago, a você e a todos de casa. É um desafio de 30 dias. Porque o que é a selfie da vida financeira? Nada mais é do que a gente relacionar todas as nossas receitas de despesas. Certo. Aí você vai falar, nossa, Ju, aquela famosa planilha que a gente não tem tempo, que a gente não tem disposição, que a gente não tem organização para fazer, né? Vamos simplificar? Vamos. Então, assim, qual que é o desafio? Sabe uma folha de papel Tenho ela com aqui. lápis? Dobra em 4. Dobrar em 4, peraí. Então, peraí. Dobrar em 4 pedaços. 4 pedaços. Então, vamos lá. 1, 2. Meu Deus. Cabe no bolso? 3. Terceira, hein? 4. Cabe no bolso? Cabe. Pode ser um bloquinho, pode ser o smartphone. Hoje a gente não faz absolutamente nada sem smartphone. Mas a gente precisa que nesse desafio a gente faça algumas anotações. Principalmente a anotação dos nossos gastos. E a anotação dos nossos gastos, elas vão ter que conter data, o que, onde, quanto e como. Nossa, isso é quase uma regra do jornalismo do LID. Quem é jornalista sabe disso aí. Vamos fazer um exemplo com você? Claro. Então, chegamos no sábado, dia 1. Dia 1 do 6. Dia 1º. O que você gastou? Qual foi o seu primeiro gasto do dia? Vamos lá, acordei cedo, fui na padaria. Legal. Um pão, cafezinho, tomou leite. Um cafezinho. Então, data dia 1. Certo. O quê? O café da padaria. Café padaria, certo. Onde? Padaria. Já sabemos qual que Sim. é. Quanto foi? Nossa, hoje em dia, cafezinho anda caro. Vamos chutar aí, uns 15, 20 reais. 20 reais. E como é que você pagou? Provavelmente vou pagar no débito. Você tem a opção de débito, crédito, dos VRs, né? Os que a gente acaba recebendo para alimentação. Bem lembrado, vou pagar no VR, recebo essa data. Viu, né? Como é importante. O que a gente vai fazer? Antes de a gente começar a anotar, sair anotando todos esses gastos, a partir do dia 1, a gente precisa colocar nesse mesmo papel toda a relação de todas as nossas outras despesas. Ou seja, o aluguel, o cartão a vencer, o financiamento. Eu preciso já deixar relacionado aqui, nesse mesmo papel. Com isso, Thiago, a gente vai saber exatamente no próximo sábado quanto são as minhas despesas fixas. Muito bem. E aí, lembra que a gente falou aqui da caixinha do 30 investimentos e 70 gastos? Lembro. Quem tiver na condição superavitária de investir o capital, essa planilha já tem que ser preenchida com os 30% que são os meus investimentos. Lembra, eu primeiro me pago, eu primeiro gasto com os meus boletos, para depois eu gastar com o restante. Lembra que são os 30%? Sim. Reserva de emergência, metinhas e aposentadoria. Ela já tem que estar aqui. Então, Thiago, sábado a gente já vai poder saber o quanto a gente vai poder gastar em julho. Em julho inteirinho. E aí, definir quais são as nossas prioridades, né? Uma coisa que a gente pode falar, uma coisa que eu costumo dizer sempre, você pode escutar isso aqui e optar por fazer ou não. Em ambas, o tempo vai passar. Então, se a gente quiser fazer diferente da nossa vida financeira e de todas as outras estruturas, esse é um bom começo. Então, por isso que a gente deixou para falar sobre no finalzinho do mês. Exatamente, achou a data perfeita, final do mês, as pessoas estão lá meio secas pelo dinheiro, e aí o dinheiro chega, a pessoa quer gastar com qualquer coisa.
Tem que se organizar. Tem que se organizar. Então, convide a todos, convide aos familiares, aos seus amigos. Vamos manter esse desafio, que eu tenho certeza que a gente vai fazer diferença lá no finalzinho. Pessoal, desafio proposto, então, sabadão, pegue sua planilha, faça a sua dobra, faça as marcações. Olha aí, data, o que, onde, quanto e como. Faça as marcações aí, que é super importante, está aí na tela para você. Desafio proposto por Juliana Lima. Ju, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem estamos juntos. Obrigada, obrigado, viu? Pessoal, a participação da Juliana Lima no quadro Educação Financeira. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h10. Veja a seguir as informações do portal Costa Norte com Matheus Alves. Não saia daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você. Agradeço sua companhia, de segunda a sexta aqui na TV Cultura Litoral, 15 para 1 da tarde, o nosso Jornal Litoral. Vamos continuar com o nosso assunto sobre finanças? Pois é, você sabe como investir e empreender no mercado financeiro, é claro. Então, tire suas dúvidas a partir de agora com Rodrigo Guimarães. Boa tarde, Rodrigo. Ele atua na área há mais de 20 anos, tem uma baita experiência aí no mercado. Rodrigo, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigado pela oportunidade, né? E, bom, vamos aproveitar o espaço aí para bater um papo. É isso aí. À disposição aí. Rodrigo, todos podem investir. O que é necessário para começar a investir no mercado financeiro? O primeiro ponto, né, para a pessoa poder começar a investir é ela se pagar. Então, é se organizar, né, financeiramente. Eu acho que a Juliana acabou de explicar um fato importante, que é a pessoa ter essa organização e se pagar. A partir desse momento, começar a investir aos poucos, né, e ter uma constância nisso. Com o tempo, ela vai conseguir colher os frutos aí do investimento. E existe um perfil para que o cara, um investidor, ele tem um perfil próprio? Como é que funciona isso? Não, todos podem investir, não existe um perfil próprio para investimento, né? O que a gente fala é sempre se pagar antes. Então, assim, volto a dizer, o primeiro passo é você não ter despesas desnecessárias, é você conseguir juntar um pouco do que você ganha pensando em futuro, pensando em investimento e um complemento de aposentadoria para o futuro. Então, assim, não existe um perfil fechado, qualquer pessoa pode investir. É aquele trabalho de organização que, inclusive, você até relembrou que a Juliana estava passando agora há pouco para a gente, né? E o que faz um assessor de investimentos? O assessor de investimento, ele é a conexão, né, do investidor com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ele é bem complicado, bem complexo, né? E esse assessor vem para ajudar, né, as pessoas a investirem. Então, quando uma pessoa procura um assessor de investimento, é como se procurasse um médico, um dentista, um advogado. É um profissional da área que vai facilitar o acesso e ajudar essa pessoa a iniciar nesse mundo de investimento. Então, vocês ajudam os clientes a definir objetivos financeiros, né, e tomar decisões para investimentos adequados, vamos dizer assim. Exato, adequado ao perfil do cliente, né? Certo. Então, primeiro passo é identificar qual é o perfil do cliente e mostrar para ele os produtos e serviços adequados a esse perfil previamente identificado. Então, o assessor, ele é uma ponte entre o mercado e o cliente. Como está o mercado hoje? Ações, como é que estão as coisas aí fora, vamos dizer assim? Recentemente, né, o mercado de ações, ele teve uma forte alta aí, né, nos últimos 30 dias, né, tendo ali um ponto nos 120 mil pontos, que devem escutar como Ibovespa, né? Então ele teve aí uma alta recente. Os juros futuros que a gente fala, que precificam empréstimos e tudo, começaram a voltar, começaram a cair um pouco, mas a nossa taxa Selic ainda foi mantida nos 13,75, né? O que por hora não ajuda, né? Porém, traz um pouco de incerteza, mas o mercado ele tem sempre variáveis, né? Seja política, seja macroeconômica e microeconômica. Aliás, o governo Lula anda pegando no pé disso aí, vamos dizer assim, em cima do Banco Central, principalmente em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos, né? Em relação à taxa de juros, está em 13,75, não é isso? Exato. Tem esse viés político, né? Mas o Banco Central ele é muito técnico, né? Pessoal bem competente, né? Todos queremos que a taxa comece a baixar, né? Porque é bom para o país,
mas existe aí um grande profissional que toma as decisões, então a gente respeita e aguarda. Até porque o Banco Central tem autonomia para isso, né? Exatamente. Agora, há uma avaliação de desempenho dos clientes? Como é que funciona isso? Vocês acompanham ele assim por quanto tempo? Não, a gente tem revisões mensais, trimestrais, né, de carteira, até porque o cenário muda muito, né, dentro do país. Então a gente sempre está conversando, sempre agendando reuniões, né, trazendo algumas novidades e a cada 30 dias mostrando a posição e conversando sobre. Agora, a sua profissão, a própria profissão da Juliana, a pessoa está lá interessada, quer ingressar na profissão, o que ela deve fazer? Um agente autônomo hoje, né, é uma das profissões que mais crescem, né, é uma novidade. Embora tenham mais de 20 mil agentes autônomos no Brasil, ainda é muito pequeno se comparado com o mercado americano, né? Então a gente tem algumas pessoas que estão mudando de profissão, né, buscando virar agente autônomo. Tem algumas exigências, né, a pessoa precisa ser certificada na Ancor, que é uma prova que requer aí um estudo, né, um conhecimento de mercado. E para ter sucesso na profissão é importante que a pessoa tenha algumas características, né, um empenho no dia a dia, tenha um bom relacionamento, tenha um pouco de conhecimento técnico, vai ajudar bastante. Perfeito. Agora, por mais que você fale que todos podem entrar no mercado, mas existem, assim, vamos pensar de forma micro, a região aqui, estamos falando para todo o litoral, para a cidade de Santos, existem atrativos, por exemplo, aqui em Santos, para quem tem a intenção de investir ou empreender, por exemplo? Dentro do nosso mercado, né, a gente fala que existe a possibilidade da pessoa ter um escritório de investimento, né? Então ela pode, a partir da profissão de agente autônomo, ter um escritório de investimento. Existe essa possibilidade, né? A gente está abrindo aí vários escritórios aqui, a gente acredita muito na região, né? Então eu tenho o escritório Santos, Praia Grande e Guarujá. Estamos olhando para o litoral sul e para o litoral norte também e para a região aí do ABC, né? Então, assim, sempre tem oportunidade. Eu acho que o mercado financeiro traz essa nova profissão, que apesar de já ter um tempo ainda é nova e tem muito espaço, então existe a possibilidade de empreendedor, sim. E como é a atuação da Investmart aqui em Santos? Hoje a gente tem cerca de 40 profissionais, né? Temos 3 escritórios, né? Um fica em Santos, um em Guarujá e um na Praia Grande. Temos especialistas em seguros, temos especialistas em renda variável, em renda fixa, em investimentos internacionais, todos eles certificados, alguns especialistas com CFP, SUSEP, todos prontos para atender aí toda a demanda financeira, tudo que envolve a vida financeira do nosso cliente. Então a gente está bem localizado, somos um dos maiores escritórios da XP Investimento na região, né? E um dos que mais cresce, né? Hoje a gente tem 1 bilhão e 100. No passado o pessoal procurava São Paulo para investir, hoje o pessoal de São Paulo procura a gente para investir. O pessoal desce para saber de vocês. Exatamente. Olha, que bacana. E as perspectivas para o futuro de vocês aqui? Como é que tá? A gente está aí pensando em investir grande parte aí para o litoral, expandir, né, para o litoral sul e para o litoral norte, com novas filiais, e estamos contratando. Quem tiver interesse de ingressar na carreira pode nos procurar aí e que será bem recebido. Oh, legal, Rodrigo. Rodrigo, olhando para aquela câmera ali, fala aí as redes sociais da Investmart. Se vocês entrarem nas redes sociais, a gente tem no Instagram, tá? investmart.com, e no LinkedIn também. Só seguir a gente lá e procurar bater um papo, quem quiser ingressar aí na carreira. Perfeito. Esse foi Rodrigo Guimarães. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Pelos esclarecimentos, viu? Maravilha. Prazer. Obrigado. Esse foi Rodrigo Guimarães conversando conosco a respeito de investimentos, né? Investir no mercado financeiro, você quer empreender. Então, uma entrevista super bacana. Para rever essa entrevista, acesse o nosso YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. Daqui a pouquinho, essa entrevista é disponível aí para você. 1h20, 1h20 minutinhos. Vamos com informações do Portal Costa Norte. Boa tarde, Matheus Alves. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaques do Portal Costa Norte. Tiago, vamos começar falando aí sobre uma notícia que repercutiu muito nas redes sociais, porque uma influenciadora digital, a doutora Deolane, né, ela conhecida assim na internet, ela fez uma compra milionária de uma mansão que fica localizada no bairro da Riviera de São Lourenço, em Bertioga. O valor foi de 17 milhões de reais. Lembrando que essa casa ela é enorme mesmo, tá ao ponto de ter 8 suítes, 16 banheiros e até um cinema privado, tá? E a doutora Deolane não é a única influenciadora digital, estrela, né, que comprou uma casa
aqui na Riviera de São Lourenço. A gente tem o ex-jogador de futebol, o Cafu, teve também o cantor MC Gui e várias outras estrelas que fizeram aquisições aqui no bairro da Riviera de São Lourenço. Mas realmente o que chamou a atenção foi esse valor, né, de 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Poxa vida, hein? Belo investimento. Próximo destaque. Bom, agora continuando, Thiago, vamos trazer agora uma notícia, atualizar, né, a situação de duas pessoas, dois pescadores que desapareceram em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Esses dois pescadores, eles saíram para trabalhar, né, na terça-feira passada, ou seja, hoje completou uma semana desse desaparecimento e eles estavam previstos para retornar na quarta-feira, na madrugada da quarta-feira, mas isso não aconteceu, então os familiares entraram em contato com as autoridades que já iniciaram as buscas, né? Até o momento, o grupamento marítimo, né, de bombeiros, o GBMAR, eles conseguiram encontrar alguns pertences dos dois pescadores boiando ali na região onde eles desapareceram. Então isso serviu como incentivo para continuarem com as buscas. Tá? Atualmente, o GBMAR está utilizando aí de helicópteros, né, para sobrevoar a região de Ubatuba para procurar algum indício do paradeiro desses dois pescadores. Mais detalhes dessa situação, né, do desaparecimento desses dois pescadores, a gente vai trazer aqui no Portal Costa Norte. Que situação, hein, Matheus? Ainda mais que a gente teve casos, inclusive, de resgates de pescadores lá em Santa Catarina, né, na região de Laguna, e também tivemos um caso também na Bahia, né, na região ali de Ilhéus. O pessoal, graças a Deus, foi resgatado. Vamos torcer para que esses dois pescadores aqui no litoral também sejam avistados e resgatados bem. Bom, e Thiago, vamos continuar. Para a gente finalizar o destaque do Portal Costa Norte, vamos falar sobre arte. Porque um artista de Santos, ele conseguiu vender, né, uma obra dele para um jogador de basquete norte-americano. Né, isso aconteceu depois do Instituto Neymar fazer um leilão, que aí participou várias estrelas, não só do esporte, mas também da internet, né, participaram desse leilão. Lembrando que essa obra do artista santista foi arrematada pela bagatela, né, de R$400 mil. Tá? Essa obra que vocês podem ver na tela, ela é uma homenagem, né, ao Neymar, aos 77 gols do jogador, que foi completado aí, 77 gols pela seleção brasileira, tá? Foi completado no jogo contra a Croácia, que acabou no 1-1, né, na Copa do Mundo de 2022. Acabou eliminado, né? Tá certo, Matheus. Bom, então mais detalhes... Thiago, mais detalhes dessas notícias é só acessar o portal Costa Norte, que é costanorte.com.br. Valeu, Matheus. Obrigado mais uma vez aí pelas suas informações. A gente se fala amanhã. Grande abraço. Esse é Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Acesse www.costanorte.com.br. 1h24, vamos conferir o trânsito, pois as obras do VLT aqui na região central de Santos está causando dor de cabeça para os motoristas. Oi, Valentim Cardoso. É isso mesmo, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. Bem, já fazem alguns dias, viu, que as ruas aqui da região central de Santos e também bairros próximos, como o Paquetá e o Valongo, sofrem com o trânsito. Neste momento, eu e o repórter cinematográfico Ale Rodrigues estamos na Avenida Visconde de São Leopoldo, via que dá acesso à Zona Noroeste e também à rodovia Anchieta. Esse congestionamento, Thiago, vem ocorrendo devido às obras da segunda fase do veículo leve sobre trilhos, o VLT. Obras essas que mudaram algumas mãos da região central, já que a rua Amador Bueno, na qual desaguava e também desafogava muito esse fluxo de veículos, recebe as obras do próprio VLT. É com você, Thiago. Valeu, Valentim Cardoso, nos trazendo informações diretamente ali da Avenida Visconde de São Leopoldo. Vamos aproveitar, vou pedir para abrir aqui o telão. Estou aqui com um mapa Google Maps da situação neste momento aqui na região central de Santos. Essa linha vermelha aqui, pessoal, é a Avenida Visconde de São Leopoldo, próximo à Rua João Pessoa. Tudo vermelho, tudo travado por causa desta obra aí já próximo à Praça dos Andradas. Aí depois da Praça dos Andradas o trânsito flui um pouquinho melhor. Isso aqui é uma das vias
principais aqui da região central de Santos, porque, como disse o próprio Valentim Cardoso, ela acaba dando lá na Avenida Martins Fontes e um pouquinho mais à frente na Rodovia Anchieta, para quem segue a São Paulo, para quem segue a Cubatão e também para quem segue para a Zona Noroeste, para pegar a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Além disso, a gente tem o terminal de ônibus ali. Enfim, vamos torcer para que essa obra corra conforme o cronograma previsto, para que não haja tantos tormentos como está havendo agora. 1h26, ainda falando de fluxo de veículos aqui pela nossa região. Vamos saber como estão as balsas e o sistema Anchieta Imigrantes? Então, vamos voltar aqui para o telão, vou pedir até licença para vocês, vou deixar o meu celular aqui na bancadinha. Telão do sistema Anchieta Imigrantes, a operação neste momento é a 5x5, autorização meio-dia e 52, isso significa que tanto pista norte, pista sul da rodovia Anchieta, rodovia de Imigrantes estão liberadas para o fluxo de veículos. E reforço, você motorista, carro de passeio, vai descer a serra, dê prioridade para a pista sul da rodovia dos Imigrantes e deixe a rodovia Anchieta, a pista sul, para veículos pesados e ônibus, tá, pessoal? Outra tela, vamos falar de balsas. Muito bem, travessia entre Santos e Guarujá, 15 minutos de espera nesta tarde de terça-feira ensolarada aqui no nosso litoral. São 7 embarcações fazendo a operação de travessia entre Santos e Guarujá. Trocando mais uma tela, vamos ao Guarujá, na travessia entre Bertioga e Guarujá, canal de Bertioga, também um dia lindíssimo por lá, 20 minutos de espera dos dois lados. Lá são 2 embarcações operando a travessia, indo ao litoral norte de São Paulo, travessia entre Ilhabela e São Sebastião. São 30 minutos de cada lado e são 7 balsas operando a travessia entre os 2 municípios, segundo informações do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. 1h28. E o Forte São João, lá em Bertioga, foi reaberto ao público. A Amanda Oliver nos traz as informações. Oi, Amanda, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boas notícias para quem gosta de turismo histórico. O Forte São João, aqui de Bertioga, foi reaberto hoje, terça-feira, dia 27, após ficar 15 dias fechado para restauro e manutenção. O forte é o principal cartão postal de Bertioga e ele é datado do século XVI. Foi a primeira construção oficial da coroa portuguesa no país. Entre os trabalhos de zeladoria que foram realizados aqui estão lavagem da estrutura, incluindo muros, paredes e piso, além da pintura à base de cal especial. De acordo com a Secretaria de Turismo, os colaboradores que atuam aqui no Forte receberam uma aula sobre zeladoria e restauro de fortificações. O Forte São João fica aqui no extremo sul da Praia da Enseada, dentro do Parque dos Tupiniquins, que pode ser acessado pela via da Avenida Vicente de Carvalho. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Fica aqui o convite aos interessados em visitar aqui essa estrutura histórica. Com você, Tiago. É isso aí, Amandinha Oliver, conversando conosco diretamente de Bertioga. 1h30, veja a seguir mais um caso de gripe aviária no litoral norte, pessoal. 1h30, a gente volta já já. Uma hora 33 minutos. E a cidade de Caraguatatuba confirmou o primeiro caso de gripe aviária. A doença da gripe aviária está assustando moradores do litoral norte de São Paulo. Esta semana foi confirmado mais um caso da doença na região, dessa vez na cidade de Caraguatatuba. A ave migratória vetor da doença foi encontrada por um casal de turistas e é da espécie 30 réis de bando. Os turistas estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde da cidade. Este não foi o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Agricultura no litoral paulista.
No começo de junho, em Ubatuba, moradores tiveram contato com uma ave doente. Cerca de 20 dias depois foi registrado o segundo caso. Até o momento, não foi informado nenhum caso de transmissão no ser humano, mas as autoridades sanitárias alertam para que a população não entre em contato com nenhuma ave que esteja ferida. Embora altamente contagioso entre aves domésticas e silvestres, é extremamente raro entre os humanos, que podem se contaminar, entrando em contato com fezes e secreção de aves contaminadas. Até o momento, não há relato de infecção por consumo de carne contaminada. Portanto, quem tem que tomar mais cuidado são as pessoas mais expostas. São os trabalhadores de granja, de abatedouros, que devem usar máscara e óculos de proteção, além de ficar atentos a aves que desenvolvam sintomas respiratórios ou que tenham mortes inexplicadas. Se por acaso conhecer alguém com o diagnóstico da doença ou com sintomas respiratórios que trabalhe com aves, manter a distância até a resolução do quadro. Quanto menos a gente se expuser ao vírus, menos chance de mutação e menos chance de transmissão de pessoa para pessoa. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. Ela não pode ser transmitida pelo consumo de carne ou ovos. No Brasil, ainda não foi confirmado nenhum caso de infecção humana. Então, Matheus Alves falando a respeito da gripe aviária. E a gente volta a falar da morte do diretor Taná Correia, um dos ícones da arte e da cultura no nosso país. O Lorimar Vieira, diretor do Teatro do Caos, lá de Cubatão, falou da importância de Taná para a cena teatral. Eu conheci o Taná Correia em 1984, numa oficina de teatro que aconteceu na Cadeia Velha. Foi um momento importante do teatro brasileiro, do teatro aqui na Baixada Santista. E essa oficina uniu vários profissionais das artes cênicas, pessoas que vinham lá dos anos 60 fazendo teatro, e o Taná era um desses mestres. E foi uma experiência muito boa, que muita gente que faz teatro hoje aqui na região, que foi embora, Alexandre Borges era filho do Taná, era um desses alunos lá em 1984 nessa oficina, que depois voou para o Brasil e para o mundo. Muito triste essa partida do Taná, tá? Uma importância muito grande. Lá nos anos 60 ele dirigiu Regina Duarte, ele dirigiu Miriam Rios, ele tem uma importância muito grande para o teatro brasileiro. E na região, na Baixada Santista, foi assim, uma pessoa que trabalhou muito, um profissional super competente. Ele dirigiu a primeira encenação profissional da Fundação da Vila de São Vicente, isso em 1998. Eu estava lá com o Taná como ator. Então, Taná, ele vai dirigir Paulo Autran lá no céu. Paulo Autran, grande diretor, grande ator também. E anos atrás, o diretor concedeu uma entrevista a João Marcos Rainho e ao Antônio Queiroz e o Brian Barroso. Esse material foi exibido no evento Cidades em Movimento. Taná falou com orgulho da vocação cultural da cidade de Santos. A gente termina o Jornal Litoral de hoje com essa singela homenagem ao Taná Correia. Até amanhã. Santos, proporcionalmente, é a cidade que tem mais assentos de teatro do Brasil. Olha só, contando contando com todos, entendeu? O Coliseu que está lá. Coliseu, Santos, proporcionalmente, é a cidade que tem mais assentos de teatro do Brasil. Olha só, contando com todos, entendeu? O Coliseu que está lá. Coliseu, o Teatro do Carmo, o Teatro Municipal Brás Cubas, Guarani também, entendeu? Centro Português. Você vai ver que tem mais assentos, né, de teatro do que até em São Paulo, proporcionalmente, que a cidade de Santos tem uma população menor. Mas, enquanto São Paulo tem, por exemplo, 5% da população, Santos tem 8% de assentos no teatro.